Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar o livro Apes de Língua Portuguesa do 5º ano, tá? Página 222 e 223. Temos aí linguagem e construção do texto, elementos e momentos da narrativa. O conto de adivinhação também pode apresentar estes elementos: personagens, espaço, narrador, tempo, ação. Há personagens mais importantes porque, em torno deles, acontece a maior parte das ações. São os personagens principais. Primeiro, quais são os personagens principais deste conto? Os personagens principais do conto é o camponês e o lavrador, tá? Lembrando que estamos falando desse conto de adivinhação, 13 mercadorias muito estranhas, tá certo? Segundo, observe como o camponês é descrito: velho camponês, teimoso como uma mula, rabugento, aldeão, ancião. Todos esses detalhes são dados com a intenção de causar espanto no leitor? Não. Caracterizar o personagem como alguém de temperamento difícil? Sim, quando diz teimoso como a mula, né? Velho, fazer o leitor imaginar como era o camponês? Sim, que a partir do momento que ele descreve como o camponês é, a gente consegue imaginar a pessoa desse camponês, tá certo? Então, ele é um velho camponês, não é novo. Ele é teimoso como a mula, ele é rabugento, aldeão e ancião, tá? O narrador conta a história como quem observa os fatos, participa da história, ouve a história. O narrador observa os fatos, tá? Ele conta a história como está observando aquela cena. 4. Em que espaço ou local acontecem os fatos? Em algum lugar à margem do rio Níger, na África. Se você observar aqui, ó, tá vendo? A margem do rio, tá? Esse é o rio Níger, que fica lá na África, tá certo? Onde é que a gente encontra a informação que é no rio Níger? Tá bem aqui. Então, rio Níger aqui, tá certo? Quinto, pinte de verde no conto duas expressões que indicam que a história não se passa na cidade. Aí algumas possibilidades. Velho camponês, ser velho camponês é porque não é na cidade, é no campo, tá? Garotada das aldeias, também aldeias é no campo. Travessia de um rio em um barco com um leopardo e uma cabra, isso é expressões também de campo. Lavrador montado em um burrico e aldeão, tá? Você vai escolher duas dessas e pintar de verde, tá bom? Lá no texto. Sexto, nesse conto é possível afirmar que o tempo é indicado, não há indicação do tempo. Não há indicação do tempo, tá certo? Não diz se é de dia, se é de noite, se é de tarde. Não diz, não há indicação do tempo. Pela imagem, a gente supõe que é durante o dia, tá? Mas aqui no texto não há indicação nenhuma de tempo não, tá certo? Sétimo, complete o quadro com as informações que faltam. Momentos do conto de adivinhação. Situação inicial. O camponês precisa atravessar o rio levando a cabra, o leopardo e o inhame. Complicação. A canoa era pequena e ele não tinha como levar as suas mercadorias para o outro lado do rio. Foi daí que começou o conflito, né? O clímax, o momento mais forte, né? Mais tenso. Os garotos zombam do camponês e ele não consegue encontrar uma solução. E o desfecho, qual é o final? Um lavrador resolve a charada, a adivinhação, o desafio, o problema, tá? Aí como termina, o lavrador resolve o problema. 8. O lavrador desvenda a charada. Veja as palavras que ele usa em suas falas. Primeiro, depois, ao voltar e para completar, em seguida. Essas palavras mostram que o lavrador resolveu a charada de uma só vez ou por partes pensando em etapas. Por partes pensando em etapas, tá? Primeiro, veja, primeiro, então ele pensou primeiro uma coisa, depois, aí depois disso aqui, ó, fez outra coisa ao voltar e para completar em seguida. Então, foi por partes, tá? No conto é empregada uma linguagem utilizada no dia a dia, considerada mais espontânea.
Copie uma expressão que mostra esse uso mais informal. Possibilidades: teimoso como a mula, a esfomeada come tudo, o manchado devora o bichinho, por mais que quebrasse a cabeça, etc. São palavras que a gente diz, expressões que a gente diz no nosso dia a dia, tá? No nosso cotidiano. São expressões informal, uma linguagem informal. D. Os contos de adivinhação têm algumas características próprias. Geralmente apresentam como herói e mais esperto alguém com mais experiência. Que característica indica que o lavrador é uma pessoa assim, que tem experiência? O cabelo dele grisalho, né? Porque geralmente quem tem o cabelo grisalho são pessoas velhas, são pessoas com mais idade, tá? Letrinha B. Sempre trazem uma lição de ética, mostrando valores importantes para a vida. O que esse conto pode mostrar ao leitor? Ele pode mostrar que se deve respeitar os mais velhos e que ninguém deve rir de um velho, tá certo? O respeito ao idoso é sempre importante, não é isso? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Beijão e até a próxima.